Glicemias. Por onde começar? Será que é uma endocrinopatia? É exatamente isso que eu vou te explicar hoje nessa live de aquecimento. Porque eu sou a Alê, professora da pós em endocrinologia da Anclivepa São Paulo, e ensino veterinários a identificar e tratar as endocrinopatias com total confiança. Então, se você é vete, já dá um curtir aqui e me segue para não perder nenhuma sacada. E aí, vocês devem estar se perguntando, mas o que é uma live de aquecimento? A live de aquecimento, gente, nada mais é que um aquecimento para o evento que está chegando aí, chamado Workshop Endocrinovet. Nesse evento, eu vou te ensinar o passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias com total confiança. Para você garantir a sua vaga gratuita nesse evento online, basta você comentar aqui embaixo a palavra evento. Comenta aqui, evento. Bora. Vamos lá, vamos aquecer nesse friozão, né, gente? Vamos lá. Endocrinopatia ou não é uma endocrinopatia? Hipoglicemia. Por onde começar? Já pegaram o caderno e caneta para anotar aqui? Vamos lá, eu vou ajudar vocês a organizar um mapa mental aqui, hein, gente? Pra gente entender melhor, pra gente seguir um raciocínio lógico, pra gente chegar ao diagnóstico final, o que nós precisamos saber? Precisamos conhecer o caminho da glicose, tá? O caminho da glicose e como se dá a homeostase da glicose, a homeostase da glicemia. Como que acontece? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a glicose, ela pode vir a glicose exógena, que vem do alimento, então pode ter origem exógena, que é a glicose que vem do alimento, e a gente pode ter a glicose endógena, que é aquela que é produzida pelo organismo. Aonde, gente? Lá no fígado, tá? Aí, ó, logo de cara, a gente já consegue pensar em uma situação distinta aí, duas situações distintas, né? Então, a situação da glicose entrando no organismo e a situação do organismo não produzindo glicose. E o órgão que produz glicose é o fígado. Então, nas hepatopatias graves, numa cirrose, nós vamos ter hipoglicemia nos momentos de jejum. Por quê? Porque o fígado não produz glicose. Então, paciente cirrótico, por exemplo, esse paciente vai ter hipoglicemia por quê? Nos momentos de jejum, o fígado não vai produzir glicose. Então, outro conceito importante aqui para a gente fechar o diagnóstico. Olha só, eu vivo ouvindo a galera falar: ah, mas será que a hipoglicemia não é porque está em jejum? Gente, olha só, um paciente saudável não faz hipoglicemia no estado de jejum. Por quê? No estado de jejum, o organismo, o fígado vai produzir glicose, tá? Nós temos aí a mãe natureza, eu falo sempre, a mãe natureza, ela é sábia. Por quê? Ela nos deu um hormônio que reduz a glicemia, que é a insulina. Por outro lado, ela tem 4 hormônios que fazem o caminho inverso, né? Que aumenta a glicemia, né? Então, nós temos lá o glucagon, o GH, o cortisol e a adrenalina. Então, ó, para quem tá organizando o fluxograma, coloca aqui: glicose, fonte exógena, que vem da digestão do alimento, e endógena, produção hepática. Beleza, aí vira lá, opa, aqui, ó, vira a folha e faz um outro esquema. Hormônio, né? Hormônio hipoglicemiante, insulina. Hormônio hiperglicemiante, vou repetir, ó. Glucagon, GH, adrenalina e cortisol. São hormônios hiperglicemiantes. Então,
A mãe natureza é sábia. Na situação de jejum, um paciente saudável não vai fazer hipoglicemia. Por quê? Porque nós temos hormônios hiperglicemiantes. E esses hormônios hiperglicemiantes, eles causam resistência à ação da insulina, eles promovem a liberação de glicose do fígado. A produção endógena de glicose, por exemplo, por gliconeogênese. Então, a gente vai ter síntese de glicose a partir de substratos não glicídicos. Nós vamos ter a glicogenólise, então a quebra lá de glicogênio e liberação da glicose para a circulação, tá? Então, jejum no paciente sadio não causa hipoglicemia. Então, não sei, tá, quantas horas, será que a glicemia não está baixa por conta das horas de jejum? Não, paciente saudável isso não acontece. Beleza, então a gente já pensou, fizemos duas classificações aí para a gente poder entender um pouquinho o caminho da glicose. Ou vem do alimento, ou é produzida a glicose endógena. E aí a gente tem aí esse equilíbrio entre os hormônios hiperglicemiantes e um hormônio hipoglicemiante. Tá, agora vamos lá. O nosso paciente chegou em hipoglicemia. Primeiro passo e bastante importante é nós checarmos se não há um erro metodológico, né, gente? Então a gente começa a investigar um monte de coisa que nunca existiu, né? E eu já atendi, por sinal, esse ano mesmo, um paciente que vinha monitorando glicemia, fazendo tratamentos, o diabo a 4, e na verdade o paciente nunca teve hipoglicemia, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Então, problemas metodológicos. Então, os glicosímetros não validados é um problema, né? Então, para o cão, qual glicosímetro nós podemos utilizar? Validados para cães, nós temos aí o Accu-Chek Active, o Freestyle Optimum Now. Então, são os glicosímetros validados para cães, né? Então, pode ter um erro metodológico, aí o aparelho errou na hora de medir a glicemia. E glicosímetros validados para gatos, nós temos aí o Accu-Chek Active. E tanto o cão quanto o gato, né? A gente tem os únicos glicosímetros que a gente tem no Brasil são esses, mas a gente tem um glicosímetro americano, que é o Alphatrack, que está validado para as duas espécies, tanto para cães quanto para gatos. Quando a gente usa o Libre está validado para cães e gatos? Sim, o Libre está validado para cães e gatos. Agora a gente tem que tomar um cuidado, tá? O Libre, ele foi desenvolvido para identificar bem próximo de 100% de todas as hipoglicemias. Isso quer dizer o quê? Ele tem uma sensibilidade muito alta para identificar as hipoglicemias. Mas os testes, de uma forma geral, gente, quando ele ganha em sensibilidade, ele perde em especificidade. Então, assim, ele detecta 100% ou quase próximo de 100% de todas as hipoglicemias, mas ele é menos específico, ou seja, ele vai dar mais falso positivo para hipoglicemias. Então, outra coisa que eu vejo também, o pessoal pondo o sensor Libre nos pacientes, e aí, quando o paciente está normoglicêmico, é aceitável por esses métodos um erro de mais ou menos 15 miligramas por decilitro quando em se tratando de glicemias abaixo de 100. Então, se a gente tem uma glicemia abaixo de 100, a gente pode ter um erro de mais ou menos 15 miligramas por decilitro, vamos pensar em menos. Então, se eu tiver uma glicemia de 100, com um erro de 15 miligramas, estaríamos falando de 85, né? E se a gente estiver falando aí de uma glicemia de 80, aí a gente está pensando aí já num erro de 65, né? Então, isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? O Libre, ele não é o melhor aparelho se você quer investigar uma hipoglicemia, porque ele erra para menos, porque ele foi feito para identificar 100% das hipoglicemias, ok? Outro problema metodológico é quando a gente coleta o sangue,
né? E não usa tubo fluoretado. Então, a glicose, gente, é a energia, né? Que é consumida pelas hemácias, pelos leucócitos. E aí, o que que acontece? Se eu coleto o sangue e não coloco o sangue no tubo fluoretado, as hemácias que estão no tubo de ensaio vão consumir toda a glicose, dando um resultado falso positivo. Outra ferramenta também que pode dar um diagnóstico equivocado com relação às hipoglicemias é a frutosamina. A frutosamina é uma proteína glicada, tá? Então, ela é formada a partir da ligação da glicose, principalmente da glicose com proteínas, mas a principal proteína utilizada na formação da frutosamina é a albumina, né? Então, a frutosamina também não é um bom método, é um método que erra bastante, então a gente pode ter frutosamina compatível aí com hipoglicemia e, na verdade, ela não existe. Então, assim, gente, olha, elimina os erros metodológicos, né, gente? Vamos eliminar os erros metodológicos para ficar um pouquinho mais fácil a nossa vida. E aí sim a gente vai investigar as hipoglicemias, né? Depois que a gente tem certeza que nós não estamos diante de um erro metodológico. Galera, pode ir mandando perguntas aqui. Olha, a Vete Alana Ferreira, posso usar o Libre para fazer curva no início de um tratamento? Para início e ajuste de dose? Olha, Alana, eu amo o Libre. Eu uso direto o Libre nos meus pacientes, tá? O que a gente tem que tomar cuidado é conhecer as limitações do nosso método. Então, eu não estou falando para não usar o Libre. Eu só estou falando para você usar o Libre com cuidado. Então, se eu tenho uma glicemia de 60 e o paciente está assintomático, a gente não deve intervir, né? Na verdade, a orientação, inclusive, do fabricante é que antes de qualquer intervenção, se você tiver uma glicemia muito baixa, uma glicemia muito alta, utilizando o Libre, antes de qualquer intervenção, a gente deve checar com outro método. Então, coletar um sangue, uma gotinha de sangue para fazer essa checagem. Então, sim, você pode usar o Libre. Eu amo o Libre e todos os meus pacientes que podem usam Libre. Então, no consultório particular, eu tenho aí, vamos dizer assim, que 95% dos meus clientes usam Libre. No hospital público, no hospital escola, isso já não é possível. Aí quase ninguém usa, ou ninguém, vamos dizer assim, que menos de 1% dos pacientes atendidos no hospital público acabam utilizando. Então, você pode usar. O que dá para fazer bem tranquilamente é no início do tratamento, logo no início, se você quiser, tá? Logo no início não utilizar, a gente pode fazer o ajuste na dose da insulina baseado só na clínica e lá no final, ajuste fino, utilizar o Libre. Agora, aquele tutor que tem condições e quer monitorar o paciente, tranquilamente você pode colocar o Libre logo quando você insulinizar o paciente, sem problema nenhum, explicando para o tutor que a gente vai considerar a hipoglicemia quando a glicemia for menor que 50, por exemplo, porque a gente pensando num erro de 10 mg por decilitro, ok? Para o tutor não fazer intervenções aí durante o uso do Libre, senão ele acaba bagunçando o nosso tratamento, ok? Joia! Então, a gente sabe da onde vem a glicose e quais são os hormônios envolvidos nessa homeostase, né? E aí a gente sabe que a glicose é a principal fonte de energia das células, né? Das hemácias, leucócito, rim, tecido adiposo, tecido muscular. Todos os tecidos acabam utilizando a glicose como fonte de energia. A Vete Alana ainda fez uma outra pergunta voltando aí para o Libre. Nunca usei o Libre. A minha dúvida sempre é, por exemplo, se eu aferir no Libre e no mesmo momento com a gota de sangue, vai dar o mesmo valor? Não, não vai dar o mesmo valor, porque nós estamos medindo coisas distintas, tá? Uma coisa é a glicemia do interstício e outra coisa é a glicemia capilar. São coisas distintas, é como se a gente estivesse medindo isso em momentos distintos, tá? Então, a gente não deve ficar fazendo esta comparação. Então, por exemplo, quando eu acabei de comer, o que vai acontecer? Depois que eu fizer a digestão,
a glicose, o carboidrato se for quebrado e liberar a glicose ser absorvida, essa glicose vai cair na circulação. Então, vai promover um discreto aumento na glicose do interstício. Em gatos, 30 minutos depois, a glicose... Desculpa, eu falei do interstício, eu falei capilar. Então, acabei de comer, fiz a digestão, acho que eu falei interstício, então vamos recordar. Acabei de comer, fez a digestão do amido, a glicose caiu na circulação e caiu na circulação. Aí, quando eu medir a glicemia, puncionar a glicemia, fizer uma glicemia com a gotinha, né, coletar o sangue com a gotinha, a gente vai ter um aumento discreto da glicemia nesse momento. E aí, depois de 30 minutos, isso no gato, no cão, a gente não sabe quanto tempo vai demorar, então o que aumentou é a glicose da gotinha, tá? Aí, depois de 30 minutos, a glicose do sangue vai equilibrar com o interstício. Depois de 30 minutos, eles vão ser iguais. Agora, imagina numa corrida. Então, a gente tem uma corrida, a gente tem a glicose no sangue. Eu tô consumindo bastante energia, bastante glicose. A glicose vai cair no sangue, então se eu medir a glicose no sangue, vai estar mais baixa do que a do interstício. Depois de 30 minutos, isso no gato que a gente sabe mais ou menos quanto tempo, depois de 30 minutos elas vão se equalizar, tá? Então, elas não são a mesma coisa, tá? Vão ser diferentes, porque a gente tá medindo coisas diferentes, tá? Então, vamos lá. Voltando para a homeostase, é ótimo, gente, que vocês façam perguntas, porque aí a gente vai trazendo mais informações para vocês. Voltando no assunto do diagnóstico das hipoglicemias, eu quero saber se essa hipoglicemia do meu paciente é uma endocrinopatia ou não é uma endocrinopatia. Então, a gente pode tentar agrupar as alterações ou coisas que são os nossos diagnósticos diferenciais. Como? Eu colocaria aí dentro do fluxo para vocês, no fluxograma, eu colocaria hipoglicemias de origem hormonal, hipoglicemias por consumo, hipoglicemias por baixa de produção. Né? E eu posso ter alto consumo com baixa de produção. Alto consumo com baixa produção. Né? Então, eu colocaria assim, ó. Né? Hormonal, por alto consumo, baixa produção e alto consumo e baixa produção. As coisas associadas, tá? Beleza, vai anotando aí. Então, vamos lá. Vamos falar das outras. E aí, por fim, nós vamos falar das endócrinas, das doenças hormonais levando à hipoglicemia. Então, nós temos aí alto consumo. Que situações, gente, a gente vai ter alto consumo de glicose levando aí à hipoglicemia? Nos quadros sépticos, a gente tem alto consumo, né? Em que outra situação? Nos tumores, nas neoplasias, então as células neoplásicas consomem basicamente glicose, ou predominantemente glicose. Então, nos tumores, nos quadros sépticos, babesiose, erliquiose podem aumentar o consumo da glicose. E na eritrocitose vera, então as hemácias, elas consomem muita glicose. E no caso da eritrocitose vera, a gente vai ter aí um hematócrito às vezes de 70, então o consumo é muito elevado. Então, como que eu vou descartar essas possibilidades? Então, o hemograma vai ajudar a gente bastante, né? Então, se eu tiver uma eritrocitose, eu já vou identificar. Se eu tiver um quadro séptico, eu vou ter uma sugestão aí de alto consumo. No caso das neoplasias, a gente tem que identificar o processo neoplásico que está consumindo a glicose, né? E aí, no geral,
para um tumor causar hipoglicemia por consumo, geralmente esses tumores eles devem ser grandes. Mas os tumores, as neoplasias, elas podem causar hipoglicemia por outro mecanismo. E eu vou falar mais adiante, tá? Mas um dos mecanismos pelos quais as neoplasias causam hipoglicemia é o consumo, tá? É o alto consumo, ok? Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui de consumo? Eu acho que falamos todos, né? Os quadros céticos, erlíquia, babésia, neoplasia e eritrocitose vera. Então, a gente tem um grande consumo aí de glicose. Em que situações, gente, a gente tem uma baixa produção de glicose, né? Então, baixa produção de glicose, nós vamos ter o quê? Na cirrose hepática, né? Então, eu não tenho um fígado capaz de produzir glicose, então esses pacientes vão fazer hipoglicemia durante o jejum, é uma possibilidade. Os filhotes, gente, o filhote, ele tem baixa produção, né? O fígado dele não tem uma capacidade de produzir grande quantidade de glicose, né? Ele não estoca tanto glicogênio. Então, o filhote, ele tem baixa produção de glicose e ele ainda tem baixa produção com alto consumo, porque a taxa metabólica do filhote é elevada. Então, ele tem baixa produção e alto consumo. Por isso que o filhote, ele tem que se alimentar várias vezes ao dia. Então, o filhote não pode fazer grandes períodos de jejum, porque o metabolismo dele não está adaptado para produzir alta quantidade de glicose, tá? Ele não está adaptado. Então, baixa produção, a gente tem, então, o filhote, fígado cirrótico, né? E o paciente em sepse também, ele já não consegue produzir grande quantidade de glicose. Beleza. Alto consumo, só alto consumo. Ah, esqueci de colocar na listinha do alto consumo, os pacientes prenhes, né? Porque eles também, a fêmea prenhe, ela também tem alto consumo, então elas podem fazer hipoglicemia se elas não se alimentarem com frequência. Então, eu já estava esquecendo da nossa listinha lá no alto consumo. A prenhez entra nas situações de alto consumo, tá? Que eu tinha esquecido de falar, baixa produção, o filhote e o paciente cirrótico. E aqui também entra no grupo de baixa produção com alto consumo, gente, as raças toys, né? As raças pequenas, a hipoglicemia das raças toy. Então, esse eu acho que é um dos diagnósticos mais difíceis da gente fazer. Por quê? Porque não tem um teste, né? Não tem um teste para esse paciente. A gente tem que excluir todas as outras doenças, né? A gente tem que excluir todas as outras doenças. Então, baixa produção, quando eu tenho um filhote, tudo bem, a gente fala, é um filhote. Agora, um adulto de uma raça pequena, raça toy, a gente sempre vai ficar investigando aí todas as outras possibilidades, né? Então, a gente sempre vai ficar procurando se não tem mais uma coisinha aí pra gente fazer esse diagnóstico aí, né? Então, fica um pouquinho difícil aí. Quando a gente fala de baixa de produção, pensando aí numa cirrose, gente, lembrar como é que a gente faz esse diagnóstico de hepatopatia, né? Então, a gente tem que pensar aí de mensurar albumina, bilirrubinas, ácidos biliares, né? Então, lembrar que a gente não faz diagnóstico de cirrose mensurando FA e TGP. Mesmo porque a atividade de fosfatase alcalina e da TGP provavelmente vão estar normais. Por quê? Porque a gente já não tem mais hepatócito para produzir essas enzimas, né? Então, na verdade, a gente não tem mais hepatócito para ter aumento de FA e de TGP. Então, o paciente cirrótico é aquele paciente
que vai ter albumina baixa, aquele paciente anêmico, aquele paciente que tem aumento de bilirrubinas, aumentos de ácidos biliares, né? Então, é esse paciente. E aí, até fazendo já um spoilerzinho aí sobre uma endocrinopatia que causa hipoglicemia, que é o hipoadrenocorticismo. Então, a gente vai destacar só as causas hormonais da hipoglicemia, mas tem o hipoadreno, ele pode ser confundido com o paciente com hepatopatia. Como assim, Alessandra? O paciente com hipoadreno pode ser confundido com hepatopata? Simples, gente. O hepatopata tem albumina baixa, faz hipoalbuminemia. O paciente com hipoadreno faz hipoalbuminemia também. O paciente cirrótico faz anemia. O paciente com hipoadrenocorticismo também faz anemia, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque o paciente cirrótico ou o paciente com hipoadrenocorticismo pode ser confundido com o hepatopata. E eu inclusive, já atendi paciente que vinha sendo tratado para hipoadrenocorticismo e, na verdade, esse paciente tinha cirrose. Inclusive, quando a gente foi fazer ultrassonografia, tinha shunt adquirido. E lembrando aí que eu já estava pulando também mais um diagnóstico diferencial, por isso que é bom a gente fazer nosso fluxograma, né? Outra causa de hipoglicemia aí é o paciente com shunt, né? Já estava faltando aqui o paciente com shunt, porque ele também faz hipoglicemia, né? Não podíamos esquecer. A gente vai falar disso mais um pouquinho aqui durante a live, mas também no nosso workshop Endocrinovet. Vou falar muito sobre como diagnosticar e tratar as endocrinopatias com total confiança, com mais detalhe, que aí nesse workshop eu vou ter mais tempo. E esse workshop vai ser online e gratuito. Eu vou ensinar o passo a passo para identificar e tratar. Aqui a gente vai falar de diagnóstico, eu não vou conseguir falar de tratamento na live, mas no workshop eu vou falar de diagnóstico e tratamento para você atender com total confiança. E para você garantir a sua inscrição gratuita nesse evento, basta você comentar aqui embaixo a palavra evento, né? Fácil para você garantir a sua inscrição, não vai perder a oportunidade, tá? Palavra evento. Beleza. E aí, agora sim, nós podemos ir para as causas hormonais. Causadoras aí, né? Causas hormonais para hipoglicemia. Então, quais são as causas hormonais? Então, a gente vai ter aí uma doença chamada insulinoma, que é um tumor pancreático, um tumor das células B ou beta pancreáticas, que são as células que produzem insulina. A gente vai detalhar sobre cada item dessa lista. A gente tem o hipoadrenocorticismo, que é endocrinopatia onde a gente tem deficiência de cortisol. A gente tem também as neoplasias. As neoplasias podem causar hipoglicemia, eu falei para vocês por conta do alto consumo, mas as neoplasias também podem causar hipoglicemia por um outro mecanismo. Que outro mecanismo é esse? As neoplasias podem produzir IGF-2. O que é o IGF-2? É uma molécula muitíssimo parecida com a insulina. A estrutura química do IGF-2 é tão parecido com a insulina, mas tão parecido, que o IGF-2 consegue se ligar no receptor de insulina. E quando ele se liga no receptor de insulina, esse receptor ele é ativado. E ele vai fazer tudo, vai agir da mesma forma como se tivesse ligado uma insulina.
O que a insulina faz quando se liga no receptor? A insulina diminui a glicose. Como? Quando ela se liga no receptor, ela promove a captação de glicose pelos tecidos periféricos, tecido adiposo, tecido muscular. Então, a glicose vai sendo consumida pelo tecido adiposo, tecido muscular, e parte da glicose também vai para dentro do fígado. Quando o IGF-2 se liga no receptor de insulina, é como se o receptor achasse, hello, tem insulina ligada. E aí vai acontecer a mesma coisa, a glicose vai entrar nas células pelo simples fato do IGF-2 estar ligado naquele receptor. Com uma desvantagem, né, gente? Com uma grande desvantagem. Quando a glicose aumenta no sangue, pequenos aumentos da glicemia, fazem com que isso seja um sinal para a liberação de insulina pelas células B pancreáticas. Então, para a célula B pancreática no paciente sadio liberar insulina, tem que ter um aumento discreto da glicemia. No caso do IGF-2, ele é liberado continuamente. Então, mesmo que a glicemia não esteja elevada, ou mesmo diante de uma hipoglicemia, o IGF-2 ele continua sendo liberado. E aí ele se liga no receptor de insulina e ativa a captação de glicose e baixa a glicemia, tá? Então, as neoplasias, além de consumirem muita glicose, porque tem alta taxa de consumo de glicose, os tumores podem produzir o IGF-2. Não quer dizer que todo tumor vai produzir IGF-2, tá? Não quer dizer isso. Mas é uma das causas, inclusive lá no Hospital Danclivepa, na rotina, o ano retrasado, a gente atendeu uma pacientezinha que tinha hipoglicemia, muito provavelmente pela produção de IGF-2. Infelizmente, a gente não tem kit disponível para mensurar o IGF-2 na rotina, que é uma pena, né? Porque nesse caso, era uma paciente que tinha uma neoplasia mamária, mas eram nódulos pequenos, e aí foi identificada a hipoglicemia pelo setor de cirurgia lá da Danclivepa, do hospital público lá da Zona Leste. E aí foi identificada a hipoglicemia e por isso o paciente foi encaminhado para a gente. E aí a gente fez todos os exames, fizemos hemograma, descartamos aí um quadro séptico ou uma eritrocitose vera, que seria um consumo excessivo de glicose por excesso de células. A gente fez raio-x de tórax e ultrassonografia de abdômen para ver se a gente encontrava algum outro tumor, já que os nódulos que a gente tinha em mama eram muito pequenos, não justificava consumo. Nós fizemos teste de estimulação com a CTH. Ixi, estou misturando bastante informação agora. Teste de estimulação com a CTH, descartamos o hipoadreno, a gente vai detalhar melhor. Dosamos insulina, descartamos insulinoma. Fizemos o perfil hepático, ácidos biliares, bilirrubinas, albumina, tudo dentro da normalidade. E aí a gente tratou esse paciente com corticoide, essa paciente com corticoide. Mesmo com corticoide, ela fazia muita hipoglicemia. Ainda lembrar que o corticoide, ele é hiperglicemia, a gente tentando corrigir a hipoglicemia utilizando corticoide, e a gente ainda fez glucagon na paciente. E mesmo assim a paciente morreu convulsionando por hipoglicemia, né? Então, a gente, por exclusão, chegamos aí no IGF-2. Beleza, era só para eu contar um caso, pra gente se animar um pouquinho, que os casos animam a gente, né? Os casos interessantes animam a gente aí, né? Então, causas hormonais das hipoglicemias. Então, pensando aí no hipoadrenocorticismo, que é uma endocrinopatia decorrente da deficiência de cortisol. E nessa endocrinopatia, a gente pode ter deficiência de cortisol associada ou não à deficiência de aldosterona. A principal causa do hipoadreno, gente, é a destruição imunomediada das adrenais. Então, o mais comum a gente ter deficiência de 2 hormônios esteroidais adrenal, o cortisol e a aldosterona. Mas o que? Vamos nos dedicar aí ao cortisol. Então, a deficiência de cortisol vai levar à hipoglicemia.
Alessandra, quais são os sintomas, manifestações clínicas aí do hipoadreno? Gente, o hipoadreno é a doença que mais pode ter manifestações clínicas assim, tipo, diversas, né? Diversas. A gente pode ter alterações neurológicas, a gente pode ter quadros gastrointestinais, né? Por conta do hipoadreno, falta de apetite, emagrecimento, então alteração neurológica, falta de apetite, quadro gastroentérico, né? E de intensidades diferentes. A gente pode ter bradicardia, hipotensão, o nosso paciente pode chegar em choque, né? Então, isso tudo pode acontecer. As manifestações clínicas do hipoadreno são diversas, desde alterações neurológicas, alterações gastrointestinais, alterações cardiovasculares, né? Por falta do cortisol, a gente pode ter bradicardia e hipotensão. E as alterações laboratoriais? As alterações laboratoriais, então, também é um festival. Podemos ter anemia, porque o cortisol é um potente estimulante medular, ausência do leucograma de estresse, essa é uma dica importante, alterações laboratoriais compatíveis que podem mimetizar aí uma cirrose, porque a gente tem albumina baixa nesses pacientes, colesterol baixo, glicemia baixa. Eu posso confundir esses pacientes com doente renal, por quê? Porque esses pacientes fazem hipotensão, esses pacientes têm poliúria e polidipsia, podem estar nauseados, vomitando, então eles perdem muita água por conta da poliúria e polidipsia, e como eles vomitam, pode ter diarreia, ou porque estão nauseados, não ingerem água, a gente vai ter hipovolemia, e por conta da hipovolemia a gente faz aí uma azotemia pré-renal, e aí a gente pode confundir com doente renal, porque a gente vai ter aumento de ureia e creatinina desses pacientes. Se a gente coletar a urina, a gente pode ter uma baixa densidade urinária. Para eu excluir o hipoadreno da nossa lista de suspeitos, como é que eu faço? Teste de estimulação com ACTH. Agora, importantíssimo, para a gente fazer teste de estimulação com ACTH, o ideal é que o nosso paciente não tenha recebido corticoide antes do teste de estimulação. O único corticoide que o nosso paciente pode receber antes aí do teste de estimulação é a dexametasona e numa única aplicação, tá? Caso o paciente esteja recebendo cronicamente corticoide, a gente não pode testar esse paciente. Alessandra, então o que eu faço? Eu suspendo o corticoide 30 dias, que seria o tempo mínimo para a gente suspender 30 dias, e depois faço teste de estimulação. Então, se o paciente tiver hipoadreno, você nem vai precisar fazer o teste de estimulação, porque se você tirar o corticoide, ele vai morrer, você vai saber que ele tinha hipoadreno, ok? Então, cuidado aí, gente, né? Então, se a gente, depois que esse paciente recebeu cronicamente corticoide, o diagnóstico tem que ser clínico. Infelizmente, bagunçou todo o coreto, né? E por que a gente fala de uso de corticoide nesses pacientes? Que eles também podem ser confundidos com paciente com doença inflamatória intestinal, com essas doenças inflamatórias intestinais de uma forma geral, né? E aí ele tem um quadro gastroentérico. Como que a gente trata a doença inflamatória intestinal? Corticoide, né? Aí o paciente está tomando corticoide cronicamente e aí, de repente, alguém pensa, nossa, pode ser um hipoadreno. Só que aí, cronicamente, agora a gente não pode fazer o teste de estimulação com a CTH mais, ok? Então, para descartar hipoadreno, eu preciso obrigatoriamente fazer teste de estimulação. Cortisol basal sozinho não fecha o diagnóstico. Ele pode excluir o diagnóstico. Então, se o cortisol basal estiver dentro da normalidade, eu excluí o diagnóstico. Mas se ele estiver abaixo da normalidade, eu tenho que fazer o teste de estimulação com a CTH. Joia, então eliminei todo o resto. Agora, como é que eu chego nesse tal desse insulinoma? Gente, importantíssimo. Para diagnóstico de insulinoma, nós temos que fazer a coleta da glicemia e da insulinemia no mesmo momento. E aí, o diagnóstico de insulinoma fica confirmado quando, diante de uma hipoglicemia, eu tenho uma hiperinsulinemia. Eu tenho uma insulina alta com glicemia baixa, porque toda vez que eu tenho glicemia baixa, a insulina obrigatoriamente tinha que estar baixa também,
porque não faz sentido. O pâncreas um pâncreas sadio não libera insulina se eu tiver hipoglicemia. De jeito nenhum, tá? Então, essa é a forma da gente fechar esse diagnóstico. Agora, é importante, né, gente? Mediu a glicemia no glicosímetro, vi que o paciente está hipoglicêmico. Glicemia obrigatoriamente tem que ser menor que 60, se possível menor que 50. Aí vi que tá baixa, aí eu coleto o sangue e encaminho para o laboratório pareado. A insulinemia e a glicemia. Aí é lembrar que para medir a glicemia tem que ser no tubo fluoretado. Aí sim a gente fecha o diagnóstico. Outro passo importante para o diagnóstico de insulinoma, além de excluir todas as outras causas, outro passo importante é a identificação da neoformação, né, gente? Então, a gente vai utilizar a ultrassonografia para localizar o nódulo pancreático. Se eu não encontrei o nódulo, e aí, Alê? Se eu não encontrei, excluo o diagnóstico de insulinoma? Não, né? A ultrassonografia não tem uma sensibilidade de 100%. Ela não vai identificar todas as vezes o insulinoma. Então, se você fechou o diagnóstico por conta da glicemia baixa, insulina alta, não encontrou o nódulo na ultrassonografia, o que a gente vai fazer então? Vai encaminhar para a tomografia, tá? A tomografia é uma ferramenta para a gente identificar o nódulo, tá? E aí o tratamento para o insulinoma, tratamento definitivo com melhor prognóstico, é o tratamento cirúrgico, né? A retirada cirúrgica dos nódulos pancreáticos, né? Então, esse é o tratamento mais indicado. Se eu não puder fazer ressecção de toda a neoformação, aí uma possibilidade também é o uso do toceranib, né? No tratamento do insulinoma, e a gente tem alguns casos lá no hospital público da Anclivepa, que a gente usou o toceranib e os pacientes foram muito bem. A gente conseguiu controlar muito bem as hipoglicemias utilizando o toceranib. Então, aí a gente tem protocolos diferentes, né, gente, do insulinoma na emergência, né, e cronicamente, são situações distintas. Né, o importante na hipoglicemia no paciente com insulinoma, a gente não pode fazer bolos de glicose, a gente tem que administrar a glicose lentamente, porque se a gente aumenta a glicemia, quanto mais aumenta a glicemia, gente, mais estimula o pâncreas a liberar mais insulina e a gente agrava a hipoglicemia. Ao invés de corrigir essa hipoglicemia, a gente ainda vai agravar ainda mais essa hipoglicemia, tá? Então, na emergência, a gente vai usar a glicose lentamente. Podemos usar corticoide, aí eu vou usar dexametasona para poder fazer o teste de estimulação, né, gente? A gente pode fazer. E cronicamente, a gente pode manter esse paciente, depois que eu fiz o teste de estimulação, com a PRED. Então, já excluí o hipoadreno, a gente pode usar a PRED e manejo dietético. A gente vai usar preferencialmente uma ração coadjuvante para cães diabéticos, porque ela faz menos hiperglicemia pós-prandial, e a gente vai fracionar a dieta em mais vezes, em mais porções. Importante, quando a gente tem que fazer a tomografia, uma dica super legal para vocês, né? O paciente precisa fazer jejum para fazer anestesia. E aí, nesse momento, a gente faz o glucagon. Então, pede para o doutor comprar o glucagon. E aí a gente administra o glucagon para eles não fazerem hipoglicemia com o jejum, né? Esses pacientes têm que comer a cada 3, 4 horas. A Lucy mandou uma pergunta aqui. Em relação ao hipoadrenocorticismo, a relação sódio-potássio pode ajudar na suspeita? Sim. Lúcia, eu não toquei nesse assunto porque falei, não vai dar tempo da gente falar tudo isso, né? Por que eu não toquei nesse assunto? Porque havendo alteração na razão sódio-potássio, aumenta a sua chance para diagnóstico de hipoadreno, mas não fecha o diagnóstico de hipoadreno só por conta da alteração na razão sódio-potássio, porque existem vários outros diagnósticos diferenciais que a gente precisa fazer que causam alteração na razão sódio-potássio. Por outro lado, se a razão sódio-potássio estiver dentro da normalidade, também não exclui o diagnóstico de hipoadreno. Por quê? Porque tem cães com hipoadrenocorticismo que só tem deficiência de cortisol, tá?
Então, por isso que eu não toquei no assunto aí do sódio e potássio, mas sim, a razão sódio e potássio é a redução do sódio com o aumento do potássio, sim, corrobora para nossa suspeita de hipoadreno, tá? Também corrobora. Então, as causas endócrinas aí a gente vai ter a produção de GF2 pelos tumores, de uma forma geral, o hipoadrenocorticismo, que a gente vai juntar as manifestações clínicas, alterações laboratoriais e testes específicos. O teste específico é o teste de estimulação com a CTH. As alterações laboratoriais mais comuns: anemia, ausência do leucograma de estresse, hipoalbuminemia, hipocolesterolemia, adrenais afiladas na ultrassonografia também. O paciente pode ter azotemia e as hipoglicemia, alterações eletrolíticas, né, de sódio e potássio, tá? E aí, por fim, passei por tudo e aí eu tenho o insulinoma. A gente tem também, pessoal, as causas iatrogênicas. Eu não poderia deixar de falar das causas iatrogênicas, né? Quais são elas? Tem uma que eu gosto de citar nas aulas, porque muita gente não sabe sobre elas, que é o uso de tramadol. O tramadol, ele pode causar hipoglicemia, por quê? Porque ele estimula a liberação de insulina. E os antibióticos do grupo das quinolonas. Aí lembra, gente, olha só, que esse problema vai ser mais expressivo naquele paciente que está hospitalizado, porque ele já está se alimentando pouco. Então, nessas situações, o tramadol, ele acaba tendo um papel importante, a quinolona. Então, a gente pega lá o nosso paciente com pancreatite, né? E aí, esse paciente já não está se alimentando, né? E aí, a gente faz como analgésico cloridrato tramadol e como antibiótico a quinolona. Então, a gente está estimulando a liberação de insulina num paciente que não está se alimentando. Então, ele não está tendo hiperglicemia, né? E aí, a gente faz liberação de insulina, então a gente pode ter hipoglicemia. Então, de maneira iatrogênica, tomar cuidado com o tramadol e as quinolonas, o antibiótico do grupo das quinolonas. E outra situação importante também, outra forma de hipoglicemia iatrogênica, gente, é a insulina. E aí, gente, o que eu vejo muito é erro de manejo no uso das seringas. E aí, já ouvi uma vez uma colega veterinária falando, olha, Ale, me ajuda, tal, tô com um caso super complexo, o paciente tinha diabetes, agora tem insulinoma. Gente, não é muito comum isso acontecer, um paciente diabético que tem falência das células pancreáticas e de repente ele tem um tumor de células que produzem insulina. Isso não é uma situação muito comum. Então, chequem primeiro o manejo, porque pode acontecer erro no manejo e esse erro no manejo levar aí a esses quadros de hipoglicemia. Então, às vezes, muitos dias aplicando overdose de insulina, a gente pode ter uma hipoglicemia duradoura e até a necessidade de interromper a insulina por 2 a 3 dias, né? Porque a gente tem muita insulina circulante ainda para ser metabolizada, ok? Então, eu acho que a gente conseguiu passar pelas hipoglicemias. Se você tem uma hipoglicemia, que a gente precisa fazer, olha, de rotina, tranquilamente. Examine o paciente, vê se tem um tumor grande. Se ele não tiver um tumor grande, verifica a possibilidade histórica de neoplasia tórax e abdômen, de exame de rotina, hemograma para descartar a eritrocitose vera, um leucograma para a gente ver aí se não tem um quadro séptico, um hemograma também que possa sugerir aí para você uma hemoparasitose, liquibabésia, que aí por consumo a gente também vai ter hipoglicemia, né? Aí a gente tem aí o fígado como grande produtor de glicose, fígado falido numa cirrose, a gente vai ter aí hipoglicemia, um fígado com shunt também vamos ter aí uma hipoglicemia, né? E aí a gente tem aquelas situações onde a gente tem muito consumo também, como os filhotes,
as gestantes, a gente vai ter um consumo excessivo, as raças toy com baixa produção, né? No caso das mães é só consumo excessivo. Raças toys e filhotes, a gente tem consumo excessivo com baixa produção, né? E aí a gente vai para as hormonais. As hormonais têm os tumores aí produzindo IGF-2. Então, os tumores podem causar hipoglicemia por 2 mecanismos, por produção de IGF-2, que se liga no receptor de insulina, ou por consumo excessivo, também a gente pode pôr ele aqui, o hipoadrenocorticismo, o insulinoma e as iatrogênicas por conta do uso de cloridratamadol e das quinolonas, certo? Olha, viajamos por um monte de coisa aí, hein? Acho que não esquecemos nada na nossa listinha rápida. Vou postar um vídeo para vocês em breve com fluxograma montadinho aí. Tenho surpresa para vocês, Alessandra de cara nova. Vocês sabem que eu curto aparecer de cara nova para vocês aí, tá bom? Pessoal, um último minutinho. Se alguém ficou com uma dúvida, ainda dá tempo de responder uma última pergunta. Não tendo pergunta, então eu vou encerrar lembrando vocês, fazendo para vocês o convite para o workshop Endocrinovete, workshop online e gratuito, onde eu vou te ensinar, veterinário, a identificar e tratar as doenças endócrinas com total confiança. Então, para você garantir a sua vaga gratuita nesse evento, né? Comenta aqui embaixo a palavra evento. Sim, Bruno, tem curso aí. Tem curso aí. Nesse evento eu vou falar sobre outros cursos que nós estamos lançando aí, sim, Bruno, tá? Então digita aqui a palavra evento. Amanhã eu estou de volta às 22 horas. E importante, se vocês quiserem mandar sugestão para mim sobre tema que vocês querem que eu aborde, também posso abordar temas sugeridos por vocês, ok? Pode sugerir os temas aí. Tenho aberto caixinha de perguntas também. Quem quer mandar perguntas, podem mandar as perguntas nas caixinhas aí que eu vou tirando a dúvida, respondendo para vocês as perguntas durante as lives também, pessoal. Então, beijo grande, até amanhã às 22 horas. Até mais!